Olá, internautas, estamos aqui direto de São Paulo, eu e o jornalista Sérgio Rodrigues. Sérgio, tivemos uma reunião aqui em São Paulo, queria que você fizesse um resumo dessa reunião aqui, Sérgio. Bom, para começar, estamos aí vivendo já a segunda semana da vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente eleito pela terceira vez pelo PT. O Brasil vive tempos estranhos, porque houve uma grande movimentação aí de eleitores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitaram o resultado das urnas e foram para a rua protestar, pedir intervenção militar, acusar fraude na eleição. E essa reunião aqui diz respeito ao segmento que foi muito importante, ficou muito em evidência nos últimos 4 anos, que é o segmento evangélico. Acho que o segmento evangélico, nesses 4 anos de Jair Bolsonaro, entrou numa evidência negativa, entrou num mundo evangélico que está em choque. E hoje tivemos uma reunião interessante aqui. São evangélicos e progressistas ligados aos partidos de esquerda, PT, PSOL e outros partidos, que estão na contracorrente desse movimento translocado aí que o Bolsonaro implantou no meio evangélico. E hoje se discute propostas de como contribuir com a transição e com o futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva na questão social, principalmente no que envolve o público evangélico e principalmente o público pobre das comunidades, das favelas, dos rincões, dos bairros aí. Então essa discussão foi muito interessante, saíram daqui propostas interessantes e acho que é bom ouvir um pouquinho os interlocutores desse movimento para a gente ter uma ideia do que eles estão pensando. Bom, a gente está aqui também com Ariovaldo, pastor Ariovaldo Ramos. Pastor Ariovaldo, qual a importância dessa reunião aqui hoje? Bom, primeiro celebrar a vitória, porque hoje nós reunimos um grupo que militou na igreja, dentro da igreja evangélica, para que nós pudéssemos vencer a onda bolsonarista que tomou conta da maioria da igreja evangélica, e nós vencemos. Nós vencemos, aleluia. Então nós tínhamos que nos reunir primeiro para celebrar, agradecer ao Senhor Jesus e nos darmos conta de que o nosso trabalho do Senhor não foi em vão. Nós vencemos. O quadro mudou, o vira-voto funcionou e na última hora a gente ajudou a virar o quadro e a democracia triunfou, o Lula ganhou. Então essa é a primeira coisa. A segunda, tão importante, quanto, entendemos como devemos agir agora para apoiar o governo Lula, inclusive para apoiar o governo Lula sabendo da necessidade de trabalhar na base evangélica, que nós é que podemos fazê-lo. Então é extremamente importante isso. E em terceiro lugar, como nós podemos fazer interlocução junto ao governo Lula, porque a gente reconhece que houve uma overdose de evangélicos no governo Bolsonaro e houve da forma errada, inclusive colocando em risco a laicidade do Estado, mas a gente não pode fazer de conta que os evangélicos não são do tamanho que são e que continuam a crescer e continuarão a crescer. Então, se essa interlocução não acontecer em algum nível e não for uma interlocução que trabalhe pela democracia e trabalhe pelo governo popular, daqui 4 anos nós vamos participar do mesmo problema, da mesma luta. Nós não podemos. Nós temos agora de trabalhar nas bases e construir uma consciência evangélica, mas isso só vai ser possível se essa interlocução acontecer. Obrigado, pastor Ariovaldo. Estamos aqui também com o Dr. Molina. Dr. Molina, que é professor, advogado, professor universitário, nos deu uma aula aqui sobre democracia. E eu vou pedir uma observação para o senhor fazer um sacrifício de fazer um resumo da sua proposta aqui hoje, nessa reunião, e qual é a importância dos evangélicos nesse Estado democrático de direito, nessa transição de governo que está acontecendo no Brasil. Boa noite a todos. Foi muito importante esse encontro, é um marco
de uma nova fase que estaremos vivendo. A participação dos evangélicos nesse novo governo ela vai ser decisiva para clarear, para clarificar exatamente o que é a democracia, o que é o direito à informação, mas sobretudo isso vai culminar, isso vai derivar os direitos à igualdade, a distribuição de renda, que é a marca desse próximo governo, que é a marca dessa nova fase que o país está prestes a vivenciar. Então, mais uma vez a democracia venceu, mais uma vez nós protegemos a independência dos poderes. Isso é muito importante porque qualquer manipulação, qualquer ataque à democracia não vai acontecer da forma que estão esperando sobre a intervenção militar, e acontece no enfraquecimento dos outros poderes. E nós vimos que nesse momento a democracia prevaleceu e os evangélicos precisam participar, é uma massa importante no nosso país hoje. Houve uma distorção das informações por algumas causas, por algumas questões, mas é importante que a comunidade esteja sendo representada nesse novo governo, sobretudo pelo governo dos evangélicos, onde vai ficar esclarecido pelo meio da educação, pelo meio dos esclarecimentos do direito à informação, o verdadeiro propósito do evangélico, que na verdade é o reino de Deus, como diz a palavra de Deus. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, estrangeiro, enfermo. Então, o evangelho verdadeiramente não é uma denominação, o evangelho não é um modelo de igreja, não é uma placa de igreja, mas sim viver o que a palavra de Deus nos diz, que é cuidar dos pobres, das viúvas e, sobretudo, dos necessitados. E esse governo, esse próximo governo, tem como objetivo, tem como pauta, tem como visão essa proteção aos necessitados, aos órfãos de educação, de saúde, de tantas participações sociais. Então, verdadeiramente, nós entendemos que a palavra de Deus está sendo aplicada, sendo cumprida através das propostas que estão sendo implementadas por esse próximo governo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a participação dos evangélicos, que haja um esclarecimento para esse novo momento que o país estará passando. Deus abençoe. Muito obrigado, doutor Molina. E vamos aqui agora, fala Ramon. Fala Ramon, o Ramon agora vai falar. Ramon, eu quero agradecer você em nome do Orli, presidente nacional da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, que pediu para pudéssemos representá-lo aqui como diretor executivo no estado de São Paulo. Agradeço a acolhida nessa reunião. E após ouvir pastor Ariovaldo, após ouvir o doutor Molina, eu gostaria que você resumisse nessa reunião o que foi proposto e o que foi encaminhado aqui. Nós percebemos que foram encaminhadas algumas propostas, né? Qual o resumo e qual a proposta de encaminhamento que houve aqui, Ramon? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos que vieram aqui, inclusive de vocês, das mídias gospel, né? E eu queria também agradecer a presença do Molina, do Ari, de todos que estiveram conosco, abrilhantando esta noite. Eu acho que a partir de hoje a gente começa a construção de um novo caminho aí, e que o governo Lula precisa entender que nós precisamos dialogar com os evangélicos. Não podemos transformar os evangélicos em adversários nem inimigos. E eu, como conheço o presidente Lula, a sua sensibilidade, eu tenho certeza que tudo que nós discutimos aqui hoje vai de encontro ao que o Lula quer. Quer unificar o Brasil, quer pacificar o Brasil. E ninguém representa melhor esse campo do segmento evangélico, que é o segmento progressista, que discute a teologia voltada para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para os trabalhadores, pensando na questão climática. Quem incorpora melhor isso é o pastor Ariovaldo Ramos. Então, o que nós encaminhamos hoje aqui é levar o nome do Ariovaldo Ramos para todo o Brasil, para esse segmento que a gente chama de movimento evangélico progressista, o campo progressista dos evangélicos, que a gente possa, a partir dessa noite aqui, construir esse caminho, colocar asfalto, e o Ari ser o nosso representante para ajudar o governo Lula na questão da governabilidade e também na governança. É isso. Ramon, muito obrigado pela sua participação. Sucesso. Portal de Notícias Poá com Acento, reportando ao vivo, direto do centro da capital paulista, com reportagem de Sérgio Rodrigues e Adilson Santos.